Khazad-dûm sempre foi uma cidade preterida pelos tibianos, especialmente por nós brasileiros. Embora os arredores da cidade fossem conhecidos por boas áreas de caça e sua localização central no continente tibiano forçasse os viajantes a atravessar suas estreitas passagens rumo a outros destinos, poucos eram os que se aventuravam a adentrar nos profundos e misteriosos corredores da cidade. E isso privou muitos de conhecerem uma das cidades mais ricas em histórias de todo o Tibia. Por muito tempo, especulou-se que o nome Khazad-dûm fosse uma referência a Khazad-dûm, que na língua dos anões de O Senhor dos Anéis significa Mina dos Anões. No entanto, durante o 15º aniversário do Tibia, Nightmare esclareceu que o nome da cidade foi, na verdade, inspirado na lenda de Brigadoon. Ainda assim, para os fãs da saga de Tolkien, as semelhanças entre as histórias são inegáveis, mesmo que a origem do nome seja outra. Mas bom, independente das inspirações que levaram à construção da história de Khazad-dûm, quem conhece não tem dúvidas. Trata-se de uma das cidades mais ricas em tramas e história de todo o Tibia. Você já a conhece? Se não, não se preocupe, porque eu vou contá-la em detalhes para você. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para me ajudar a crescer. E se você está precisando de Tibia Coins, compre de forma mais barata e segura no site do Moedas. Utilize o meu link que está na descrição. Além disso, se você quer experimentar um servidor alternativo, eu tenho duas recomendações para você. Uma para quem gosta de um servidor mais clássico e outra para quem prefere algo mais customizado. Vejam os respectivos trailers a seguir e após voltaremos mergulhando na história de Khazad-dûm. Olá, aventureiro! Conheça uma nova maneira de jogar Tibia. Venha viver a magia no Talion Aura Light. O mais novo servidor alternativo não PVP produzido pela equipe do Tibia BR veio para superar as suas expectativas, oferecendo acesso total, staff profissional, rates de loot e XP maiores, atualizações contínuas para tornar sua experiência épica e sem limites e muito mais. Crie sua conta agora mesmo e viva uma experiência única. Qual é o segredo do sucesso do Demolidores OT? Como é possível um servidor alternativo criado em 2006 se manter com média de 1.500 jogadores online simultaneamente? Talvez seja porque o servidor quebra todas as regras e redefine o que você pensava ser possível no mundo do Tibia. Se você é um aventureiro corajoso em busca de desafios únicos e uma experiência de jogo verdadeiramente fora dos padrões, você precisa conhecer o Demolidores, agora. Há eras, quando o continente tibiano ainda se moldava sob os caprichos dos deuses antigos, uma gigantesca montanha conhecida como Big Old One se erguia como uma rocha homogênea e inexplorada. Era a Idade do Caos, uma era anterior à criação da humanidade, onde os elfos e anões foram trazidos à existência para enfrentar as ameaçadoras criaturas sombrias de Zaphroth e seus impiedosos guarda-costas. Nessa era de desespero, onde muitas raças sucumbiram às trevas, os anões enxergaram na colossal Big Old One uma última esperança da raça de se adaptar e sobreviver às novas eras. Foi assim que Khazad-dûm surgiu, esculpida com precisão a partir da pedra bruta, transformando-se em um bastião de esperança e sobrevivência para os anões. A montanha proporcionava um refúgio seguro, com espaço amplo suficiente para acomodar toda uma nação. Sua construção subterrânea permitia uma expansão discreta em qualquer direção, sem ser detectada. Os acessos à cidade foram todos planejados cuidadosamente com passagens estreitas e corredores labirínticos para dificultar o avanço de invasores, permitindo que os defensores se posicionem estrategicamente. O imponente colosso de Khazad-dûm, erguido pelos anões para proteger a entrada ocidental da cidade, exemplifica magistralmente essa perícia dos anões na defesa do território. Este célebre monumento, considerado uma maravilha do Tibia, foi projetado não apenas como uma fortaleza defensiva, mas também como um símbolo de grandeza.
A necessidade impulsionou os anões a desenvolverem habilidades excepcionais em várias áreas essenciais para sua sobrevivência. Com o cultivo bem-sucedido de cogumelos e trigo e a descoberta de um rio subterrâneo, eles superaram os desafios de obter água potável e suprimentos alimentares, estabelecendo as bases para uma civilização verdadeiramente autossustentável e independente. Sua maestria na forjadura atingiu um patamar incomparável, permitindo-lhes criar armas e armaduras de qualidade lendária que se destacam entre todas as demais. Na mineração, a destreza e o conhecimento dos anões tornaram-se quase lendários, revelando riquezas e recursos com uma precisão notável que é objeto de admiração e respeito. Os cientistas anões, por sua vez, levaram as tecnologias avançadas a novos patamares, aperfeiçoando inovações como a tecnologia de vapor e elevando-as a um nível de excelência técnica sem igual. Finalmente, o exército anão, habilidoso tanto no combate físico quanto na magia, formou uma defesa formidável. Seu treinamento rigoroso e suas táticas de combate tornaram-se um escudo poderoso, defendendo Khazad-dûm com uma eficácia temida por todos os invasores. Um belo exemplo da bravura anã na defesa de seu território pôde ser comprovada na Guerra de Boas-Vindas, onde, perto da famosa Ponte dos Anões, eles enfrentaram hordas de orcs em uma batalha que durou 1 ano. Mesmo em menor número, eles demonstraram sua superioridade militar, saindo vitoriosos e reforçando a reputação de Khazad-dûm como uma fortaleza impenetrável. À frente da sociedade anã está o governante que ostenta o título de Imperador. O cargo inicialmente foi ocupado por Granlock Silverbird, o fundador e primeiro líder de Khazad-dûm. Sua liderança foi marcada por um evento peculiar e enigmático. Durante a noite, sua barba, símbolo de sua dignidade e poder, foi misteriosamente raspada. Esse emblemático incidente o levou a passar o trono para seu filho, Druzak Dustbird, o atual imperador. Um grupo de anões conhecido como Os Renegados se opõe ao governo de Khazad-dûm, acusando o imperador de ser responsável pelos problemas que afetam a cidade e alegando não receberem um tratamento justo. Sentindo que suas queixas e necessidades foram ignoradas, eles passaram a questionar a liderança do imperador. Em um passado não tão distante, os renegados tentaram derrubar o imperador com um plano cuidadosamente arquitetado, na esperança de reformar o governo e restaurar o que consideram ser a verdadeira justiça e eficiência. No entanto, o plano falhou devido à traição de um de seus membros, e comprometeu a operação ao revelar suas intenções antes que pudessem alcançar seus objetivos. Durante o incidente, o grupo sofreu pesadas baixas, com muitos de seus membros caindo em combate ou sendo capturados. Agora, os poucos sobreviventes, enfraquecidos, se escondem nas profundezas das cavernas ao redor de Khazad-dûm. Das sombras, observam atentamente os acontecimentos na cidade, esperando o momento certo para desafiar novamente o governo e tentar concretizar suas ambições de mudança e justiça. Além dos renegados, a sociedade anã de Khazad-dûm enfrenta outras ameaças que preocupam a situação da cidade. Entre elas estão os Anões Perdidos e a temível criatura conhecida como Basilisk. Os Anões Perdidos são uma tribo descendente de anões que por algum motivo se perderam em seu caminho. Eles foram dominados e doutrinados por algum mestre que os transformou em algo mais sombrio e menos humano. Vivendo em cavernas isoladas e hostis, eles perderam seu senso de civilização e, com o passar dos anos, tornaram-se selvagens, agressivos e desconfiados de qualquer forma de autoridade. Bem, me entristece ver o que pode acontecer com um anão. Eles estão realmente perdidos. Eles não são mais nossos, mesmo que seus ancestrais um dia tenham sido. Suas características anãs os tornam lutadores temíveis,
e o número em que seus mestres os criaram os torna uma ameaça para qualquer um. O pior é que, se seus mestres aparentemente não considerassem os gnomos seus maiores inimigos, provavelmente enfrentaríamos ataques ainda mais ferozes. Foi preciso todo o nosso poder para deter a última força invasora deles. Somente quando o líder deles, Bloodtooth, uma coisa horrível que nenhum dos nossos veteranos experientes havia encontrado antes, foi abatido, o ataque foi interrompido. Agora os perdidos estão vagando pelas minas e ainda são numerosos e poderosos o suficiente para representar uma ameaça. Enquanto isso, estamos nos reagrupando e reorganizando na esperança de que estaremos mais bem preparados quando chegar a hora de outro ataque. O Basilisk, por outro lado, é uma serpente lendária e temida entre os anões. Ele foi descoberto durante escavações nas profundezas das minas sob a cidade de Khazad-dûm, em uma época onde novas galerias estavam sendo abertas na busca incessante por riquezas. A criatura se tornou rapidamente um pesadelo, surgindo das sombras para dizimar grupos inteiros de mineradores, deixando apenas um rastro de destruição e pavor. Poucos sobreviveram ao encontro com o Basilisk, e as informações sobre a besta são vagas e fragmentadas. O que se sabe é que um simples contato visual com a criatura era dito ser fatal. O que foi? Eu não sei dizer, mas é horrível, horrível. Ouvimos rumores de coisas assim antes, mas simplesmente os ignoramos. Eu sou o único sobrevivente. Aquela coisa. Eles não conseguiam se mover. Eles estavam indefesos. Oh, por quê? O quê? O que é isso? Algo está vindo. Meus pés. Pedra. A lenda conta que um herói, cujo nome se perdeu no tempo, descobriu a fraqueza da criatura: a luz. Ele teria percebido que o Basilisk evitava as áreas mais iluminadas das cavernas e usou essa descoberta para liderar uma expedição para combater a criatura. Utilizando tochas, os anões conseguiram forçar o Basilisk a recuar para as profundezas das minas, onde o aprisionaram, provocando um grande desmoronamento para selá-lo. Apesar do sucesso em confinar o Basilisk, o medo da criatura persiste até hoje. Sua lenda é tão aterrorizante que poucos se atrevem a descer às profundezas onde ele supostamente ainda reside. O acesso ao complexo de minas onde o Basilisk foi aprisionado é protegido pela guarda anã. Nosso maior medo de que o temido basilisco tenha encontrado uma maneira de sair de suas cavernas pode ter se tornado realidade. Há rumores sobre ovos estranhos que podem ser encontrados nas cavernas. Eu realmente duvido que sejam ovos de basilisco, mas o rumor persiste. Se você encontrar algum ovo estranho em algum lugar remoto, é melhor prevenir do que remediar e destruí-lo. Além desses desafios, os anões contam sobre uma antiga praga de cogumelos que causou grandes problemas à sociedade em Khazad-dûm. O impacto foi tão devastador que, até hoje, os anões temem que essa ameaça possa ressurgir a qualquer momento. Todos esses problemas colocam Khazad-dûm em uma posição extremamente vulnerável. As tensões crescentes dentro da sociedade anã, aliadas às ameaças externas e sobrenaturais, criam um ambiente de constante incerteza. A antiga fortaleza subterrânea, que já foi um símbolo de força e prosperidade, agora enfrenta um futuro incerto, onde cada decisão pode ser crucial para a sobrevivência dos anões de Khazad-dûm. Eu me pergunto quais serão os próximos capítulos da história dessa cidade, que está longe de alcançar a paz. E essa é a história de Khazad-dûm. O que vocês acharam? Já conheciam? Digam aí nos comentários. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!